Chegou o grande dia, o dia de aprender o assunto mais legal da matemática, regra de 3. Tenho certeza que você vai gostar, aprender e nunca mais esquecer e nem errar. Pessoal, então esse vídeo é sobre regra de 3 e eu tenho certeza que você vai aprender e vai gostar muito de fazer exercícios desse conteúdo a partir dessa perspectiva que eu vou apresentar para você. Contudo, antes da gente começar, queria te pedir muito para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição e, se possível, clicar no sininho para ativar as notificações. Beleza? Pessoal, regra de 3 é um assunto muito popular, cai em concurso público, às vezes em vestibular, e sempre está ali rondando a nossa vida diária. Por quê? Porque é algo muito prático, ok? Por que recebe o nome de regra de 3? Porque, em geral, o problema apresenta para a gente 3 valores para você determinar um quarto, ok? Existem regras de 3 simples e compostas. E o que diferencia uma da outra? A quantidade de grandezas. Ah, João, tá bom. Mas o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tempo, quantidade de litros, quantidade de batatas, quantidade de cadeiras. O que mais? Horas, peso, altura, gigabytes de memória de um celular. Tá vendo? Tudo aquilo que pode ser medido é uma grandeza. Então, quando uma regra de 3 tem 2 grandezas, a gente fala que ela é simples. Quando ela tem 3 ou mais grandezas, a gente fala que ela é composta. E aí eu vou dar para você 5 passos para você fazer uma regra de 3, para resolver uma regra de 3, e aí você nunca mais vai errar, ok? Então, acompanha comigo aqui do lado os passos necessários para você resolver uma regra de 3. O primeiro passo é você identificar as grandezas. É entender sobre o que o problema está falando, ok? Às vezes vai ser quantidade de pessoas e tempo trabalhado. Às vezes vai ser quantidade de Coca-Colas e dinheiro gasto, ou qualquer outra coisa. Mas, ou seja, o primeiro passo, identificar as grandezas. O segundo passo é você montar a regra de 3. O que é montar? É colocar mesmo cada número no seu lugar. Terceiro passo é você identificar a relação entre as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Ah, João, mas como assim? Dá uma olhada. Pensa, por exemplo, em 2 grandezas onde, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Deixe-me dar um exemplo. Se uma Coca-Cola custa R$7, 2 Coca-Colas custam quanto? 14. Ou seja, à medida que você aumenta o preço ou a quantidade de Coca-Colas, a quantidade o preço que você vai pagar por elas aumenta na mesma proporção. Se eu tinha uma, custava 7, e agora eu tenho 2, eu dobrei a quantidade de cocas, eu vou dobrar o preço. Ok? Isso pode triplicar, quadruplicar, ser reduzido à metade, não tem problema. Agora, quando é que elas são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ok? Deixe-me dar um exemplo. Digamos que você sai de Brasília a 100 km por hora e você gasta 2 horas para chegar a Goiânia, ok? A 100 km por hora, você gasta 2 horas. Se você aumentar sua velocidade para 200 km por hora, se você não morrer no meio do caminho, em quanto tempo você chega em Goiânia? Ah, você chega em Goiânia em 1 hora, ok? Ou seja, você dobrou a velocidade,
você multiplicou a velocidade por 2 e aqui no tempo você dividiu o tempo por 2, ok? Isso é fazer na mesma proporção, ok? Só que agora um aumentou e o outro diminuiu. Então, no terceiro passo, você vai estabelecer a relação entre as grandezas. Quarto passo, você vai montar a proporção. O que é montar a proporção? É montar as duas razões, uma igual à outra. E daqui a pouco eu vou mostrar para você. E em quinto lugar, você vai resolver essa proporção. E seguindo esses 5 passos, tenho certeza que você vai conseguir resolver muitas e muitas regras de 3. Vamos para um exemplo agora? Dá uma olhada aqui no quadro. Vamos ver essa questão. Se um pacote de arroz custa R$18, quanto pagaria em 5 pacotes? É claro que essa questão aqui, você não precisa dessa burocracia toda de regra de 3. Basta você fazer 5 vezes 18, R$90. Ok? Mas por que eu coloquei uma questão tão fácil assim? Para você, você já sabe que vai dar 90. Agora eu vou te ensinar com uma questão muito simples, o passo a passo, ok? Vou aplicar os 5 passos da regra de 3 para você ver como funciona, aí depois a gente vai fazer questões mais complicadas. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo, então, identificar as grandezas. O que está sendo medido aqui nesse problema? A quantidade de pacotes de arroz e o dinheiro pago, tá? Então eu vou colocar aqui, pacotes, ou então arroz, não tem problema, tá? E dinheiro. Pronto, primeiro passo. Tá dado, tá feito. Identifiquei as grandezas. Segundo passo, montar a regra de 3. O que é montar a regra de 3? É escrever. Então você vai fazer assim, pacotes, e aqui dinheiro. Ok? Beleza. Vou colocar os valores agora, olha. Um pacote custa R$18. Nem precisa colocar o 0,00 aqui se o número é inteiro, tá bom? 5 pacotes custam quanto? X. Acabei o segundo passo. Montei a regra de 3. Terceiro passo, estabelecer a relação entre as grandezas. Elas são diretas ou inversamente proporcionais? Pensa comigo. Se aumentar a quantidade de pacotes, o que vai acontecer com o preço? Também vai aumentar, e na mesma proporção. Então, quando eles aumentam na mesma proporção ou diminuem, eles são diretamente proporcionais. Então, eu gosto de fazer assim. Venho aqui e coloco DP. João, mas eu nunca vi um vídeo com um negócio de regra de 3 que não usa flechinha. Pois é, pessoal, eu não gosto de usar flechinha, tá? Eu prefiro fazer assim. E na minha cabeça, eu acho que é melhor. Mas vamos lá. Bem, se aqui é DP, eu terminei o terceiro passo. Quarto passo, montar a proporção. E o que significa isso? Agora eu vou fazer o seguinte, 1 sobre 5 é igual a 18 sobre x. Quando a relação entre as grandezas for diretamente proporcional, você pega as duas do jeito que elas estão e monta a proporção. Se por acaso a proporção fosse inversamente proporcional, aí você copiava uma e a outra você colocava invertida aqui na proporção. Ok? Então, DP coloca direto e P inverte uma das duas. Você já está percebendo, então, que quando for DP, você nem precisava colocar esse passo, já podia fazer aquilo que a gente sabe. Faz a multiplicação cruzada e resolvia, ok? Mas como é a primeira questão que eu estou mostrando aqui no vídeo, eu estou fazendo passo a passo. Ok, DP coloca do jeito que está e agora a gente resolve. Como é que a gente resolve? Faz o cruz credo. Aqui, a gente chama de propriedade fundamental das proporções, ok? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tal. Mas eu não quero saber disso, eu chamo mesmo de cruz credo. Então, vamos lá. 1 vezes x, x. 5 vezes 18, 90. Ok? Tá aí.
R$ é o valor que você pagaria por esses 5 pacotes de arroz. Percebe? Eu já falei uma vez, vou falar de novo. Você não precisaria fazer essa questão por regra de 3 para resolvê-la. 5 vezes 18, 90 está resolvido. Mas eu optei por fazer uma questão bem simples para você saber que o resultado daria 90 e, seguindo os passos, você conseguiria achar esse mesmo resultado. A partir de agora, a gente vai fazer exercícios um pouquinho mais complicados, mas ainda assim, aplicando os 5 passos para você entender como que eles funcionam. Segunda questão, curte só. Se trabalhando 8 horas por dia, faço um serviço em 2 dias, quanto tempo gastarei se trabalhar 1 hora por dia? Ó, já é um probleminha mais clássico de regra de 3. Você vai ver que qualquer lista de exercícios que você encontrar na internet vai ter coisa parecida com essa. Vamos lá. Passo a passo para resolver uma regra de 3. Primeiro, identificar as grandezas. O que está sendo medido aqui, pessoal? Ah, João, eu acho que é quantidade de horas que a pessoa trabalha por dia e os dias que ela gasta para fazer uma determinada tarefa. Perfeito. Primeiro passo cumprido. Segundo, montar a regra de 3. Você vai colocar aqui horas por dia e aqui você vai colocar dias, ok? As grandezas que você identificou, você vai escrever e agora vai colocar os números, ó. Se trabalhando 8 horas por dia, então, ó, 8 horas por dia, eu gasto 2 dias para fazer uma tarefa. Se eu trabalhar só 1 hora por dia, eu vou gastar quanto tempo para fazer essa tarefa? X. Cumpri o segundo passo. Terceiro passo mais importante de todos. Estabelecer se a relação é inversa ou diretamente proporcional. Como é que você faz isso? Analisa, conta uma história para você. Olha só. Bem, eu estou trabalhando 8 horas por dia. Vou demorar 2 dias para fazer essa tarefa. Ah, mas eu não vou conseguir, estar muito apertado, não vou conseguir ir lá no serviço. Quer saber? Eu vou diminuir a quantidade de horas que eu vou trabalhar todo dia. O que vai acontecer com o tempo para fazer essa tarefa? Vai aumentar, ok? Diminuir a quantidade de horas que eu trabalho por dia, vai demorar mais dias para eu fazer essa tarefa. Se um diminui e o outro aumenta na mesma proporção, inversamente proporcional. Você vem aqui, ó, e coloca IP. Na hora que você colocou IP, você já está pronto para ir para o quarto passo. No quarto passo, você vai montar a proporção. Como é que você monta a proporção? Você vem aqui, ó, coloca 8 sobre 1 igual a... Opa, inverteu. X sobre 2. X sobre 2. Ok? Se fosse direta, colocava do jeito que estava, como você viu no exercício anterior. Como essa é inversa, copia uma, inverte a outra. Eu poderia ter invertido essa e mantido essa? Poderia, não tem problema. Sempre é, mantém uma, inverte a outra. Quinto passo, resolve a proporção, pessoal. 1 vezes x, x. 2 vezes 8, 16. Eu vou gastar então 16 dias para cumprir a minha tarefa. Beleza? Pessoal, por esse vídeo é isso. Eu queria dizer para você que se você for na descrição e clicar no nosso link, vai ter lá uma pequena lista de exercício com 5 questões resolvidas para você olhar, tentar fazer e depois conferir se você acertou ou não. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e tchau, tchau!